paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2025 a revista aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E eu já gostaria aqui também, nesta oportunidade, de informar aos irmãos a revista que nós estaremos estudando no quarto trimestre de 2025. E esta revista, ela terá como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, amém? Então você que já nos acompanha, fico muito feliz em saber que posso contar contigo no quarto trimestre deste ano. E você que também já nos acompanha, divulgue este canal, fale do canal para que mais pessoas, sejam alcançadas pela graça, pelo amor, porque o único intuito deste canal aqui é de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Nós vamos estudar nesta oportunidade a lição de número 11, e a lição de número 11 para o dia 14 de setembro de 2025, onde nós também comemoramos o Dia Nacional de Missões, Que você possa ter esse desejo da parte do nosso Deus no seu coração, e o que? Em estar fazendo missão. Se você não pode ir, você pode orar por quem vai e também contribuir ajudando, a quem está lá, porque na lição passada nós estudamos que não basta apenas enviar os missionários, nós temos que dar também suporte aos missionários. Como Igreja de Cristo, temos que dar suporte, a quem está disposto, quem tem essa disposição, quem tem esta oportunidade de poder estar levando a palavra do Senhor a outra cidade, a outro estado, a outro país que seja, amém? Nesta lição de número 11, irmãos, nós estaremos estudando o seguinte tema: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós estaremos estudando sobre o homem, chamado Cornélio, amém? Nós temos como texto áureo Atos capítulo 10, no versículo de número 47, que diz assim, a palavra do Senhor. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Isso está lá em Atos capítulo 10. Nós vamos estar estudando um pouco sobre este capítulo na lição de hoje. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que nos diz Atos capítulo 10, no versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, amém? Neste versículo aqui, nós já entendemos o contexto da aula de hoje. Era necessário que Cornélio conhecesse a mensagem da cruz, que nós estaremos estudando no decorrer da lição, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, no versículo de número 1 ao 8, e também, nós estaremos lendo o versículo 21, o versículo 23, e depois do 44 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor: e havendo em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Verso 4 diz assim, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar.
ele te dirá o que deves fazer. Olha o verso 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Verso de número 21 diz assim: E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Lá no verso de número 22, ó. E eles disseram: Cornélio, o centurião varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Era necessário que Pedro pregasse a mensagem da cruz à casa de Cornélio, né? Verso 23 diz assim: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Verso de número 44. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Nós estaremos estudando este conceito. Porque os que ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Verso 47 diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração através desta palavra do capítulo 10 de Atos que estaremos estudando. Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Eu posso glorificar a Deus por isso, você também pode glorificar a Deus por isso. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Segundo objetivo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. E o terceiro, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo aos judeus. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje, que nós estaremos vendo aqui, que o Evangelho rompe barreiras e convida a igreja a viver uma missão com abertura, compaixão e obediência ao Espírito Santo. Então, que nossos corações estejam abertos a ouvir o chamado de Deus para ir pregar o Evangelho a toda a criatura, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta graça de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo de número 28, no verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Que Deus possa estar nos dando, nos orientando, nos capacitando a esta missão. Amém? Caminhando para a parte de introdução da nossa lição de hoje. Então, nesta semana, nesta aula aqui, nós estaremos estudando sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Então aqui nós estaremos estudando, como disse aos irmãos, que Atos capítulo de número 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Olha o que diz Paulo em Timóteo capítulo 2, no versículo de número 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém?
nós estaremos estudando 3 tópicos nesta lição de hoje. O primeiro, a revelação de Deus aos gentios. O segundo tópico, nós estaremos estudando a salvação dos gentios. E o terceiro, o Espírito derramado sobre os gentios. Lembrando, que aquele que não é judeu é gentil, ou seja, aquele que não tem a naturalidade, judaica, judia, ele é o quê? Ele é gentil. Nós fomos alcançados pela graça de Deus sendo gentios, amém? Nós estaremos agora então estudando os subtópicos que compõem os tópicos da nossa lição. O primeiro subtópico, ele vem dizendo a visão de Cornélio. Cornélio, como nós lemos já na palavra do Senhor, era um centurião romano da cidade de Cesareia. Orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ou seja, este homem, ele cuidava ali de 100 ou mais de 100 soldados ali do exército. Por isso, centurião romano. E aqui nós podemos ver também que ele recebeu essa visão, e essa visão, ela tinha um propósito. Qual? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, como nós podemos estar lendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo de número 2. Nós fizemos menção na leitura bíblica em classe. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer isso. Ele precisava ouvir a mensagem da cruz. Qual mensagem da cruz? Que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, amém? Ainda podemos trazer aqui, que neste contexto, não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo de número 22, que nós fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem estar recordando através do vídeo ou lendo na palavra do Senhor, Atos capítulo 10, no versículo de número 22. Não, nós estaremos também estudando na lição de hoje que Deus, ele pode sim enviar um anjo para falar com uma pessoa ainda nos dias de hoje. Porém, nós sabemos, pela palavra do Senhor, que não é desta maneira que Deus age, porque ele deixou essa missão, assim como ele deu a missão a Pedro, ele deu essa missão à igreja. O segundo subtópico vem dizendo assim, a experiência espiritual de Pedro. Aqui, Pedro também teve uma revelação que o deixou perplexo. Isso lá em Atos capítulo 10, versículos 11 e 12. Diz assim, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e as aves do céu. Esta foi a revelação que Pedro teve ali, depois que Cornélio teve, Pedro também, e Deus explicando a ele ali, naquela conjuntura, como ele deveria ir à casa de Cornélio. Ainda podemos trazer aqui, que Deus sabia do impacto que a missão na casa de Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, para Pedro, estava excluído do plano salvífico de Deus. Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo dele é quem continua convencendo deste plano, amém? Então aqui, ele sentiu o caráter excepcional desta revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Como os irmãos podem estar lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no verso 23, nós fizemos menção aqui também, na leitura bíblica em classe, Então aqui ainda podemos agora, caminhar para o terceiro subtópico deste tópico, que diz assim, a urgência da pregação do Evangelho. Ainda se faz urgente esta missão da minha parte e da sua parte. Olha só, Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Como eu já disse aos irmãos,
Não, mas contudo nós sabemos que não é desta maneira que usualmente o Senhor, o nosso Salvador, costuma trabalhar. A partir da verdade bíblica que nós vemos lá em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Onde nós encontramos isso? Marcos capítulo 16, no verso de número 15, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ainda Paulo, ele também traz na sua palavra em 1 Coríntios capítulo de número 1, no verso de número 21, pois isto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então aqui, Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Ou seja, ninguém precisa ficar esperando um anjo para poder falar do amor de Jesus Cristo e da salvação que Jesus Cristo tem para a nossa vida. Não, a nossa missão hoje, o evangelho está sendo pregado, que Deus continue dando oportunidade às pessoas para estarem ouvindo do evangelho através da minha boca e através da sua boca. Apocalipse vai dizer que Deus, ele continua, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus ainda continua dando este tempo, mas haverá um tempo onde este tempo ele cessará, que é quando Jesus Cristo aparecerá nas nuvens para buscar a sua igreja, aqueles que creem, aqueles que o aceitaram como Salvador e que fazem parte desta igreja, Nós temos como resumo para o tópico de número 1. Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios, assim como ele continua me preparando e te preparando para falar do amor dele a quem ainda não teve esta oportunidade, amém? Então, irmãos, caminhando para o tópico de número 2, nós temos o seguinte contexto para estarmos estudando: a salvação dos gentios. Primeiro subtópico, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e para toda a sua família, como nós já ressaltamos aqui. E também podemos conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo de número 14. Olha que fato importantíssimo. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Não há mensagem salvadora se Cristo não for o centro da pregação. Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então toda a mensagem, toda a pregação tem que estar pautada em Cristo Jesus como Salvador, amém? Aqui podemos também ter três situações, três características no nosso coração. A primeira, Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas, como nós lemos lá, embasando a nossa verdade prática, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo de número 34. Também temos que crer que Deus quer salvar a todos, Atos capítulo 10, no versículo 35, que fizemos menção lá na nossa verdade prática. E também crer e saber que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, podemos destacar aqui: Cristo é o Senhor de todos. Olha o que diz Atos capítulo 10, no versículo de número 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A palavra do Senhor nos afirma isso. Então, Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. Deus quer também o quê? Que nós creiamos e passamos esta mensagem adiante, que a salvação não é apenas para os judeus, chegou até nós, através da sua graça nós fomos alcançados. Todo aquele que teme, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa a fazer parte do quê? Do plano que Deus elaborou para salvar a humanidade e crê que ele é Senhor de todos. Então, estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo.
fica bem claro através da palavra do Senhor. Caminhando para o segundo subtópico, nós temos a conversão dos gentios. Aqui, a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Onde nós podemos estar lendo isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então aqui é pelo nome do Senhor que nós somos salvos e recebemos o perdão dos nossos pecados. Através do que? Pedro mesmo vai ensinar. Arrependei-vos. Então, podemos trazer ainda que todos os arrependidos creem em Cristo. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor. E ninguém é salvo à força. É preciso crer e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu costumo entender desta maneira: Jesus Cristo só é Senhor de quem o aceita como Salvador, e ele só pode ser Salvador daquele que o aceitou como seu Senhor. Amém? Ainda podemos trazer aqui, que portanto, Deus salvou os gentios. Jesus Cristo, salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Olha o que diz Atos capítulo 11, no versículo de número 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Você pode crer nesta palavra, porque em Cristo Jesus nós somos salvos através da morte dele na cruz do Calvário. Foi a morte de Jesus Cristo que nos trouxe o passaporte para a nossa salvação. Amém? O resumo, a sinopse deste tópico de número 2, ele vem dizendo: a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, nós temos o Espírito derramado sobre os gentios. O primeiro subtópico, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Pedro já havia dito este fato, citando a profecia do profeta Joel, lá em Joel, capítulo 2, no versículo de número 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel, capítulo 2, no verso 28, ali naquele contexto os irmãos também podem estar encontrando este texto. E ainda podemos dizer aqui, que a promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial de pessoas, como os reis, como os profetas, os sacerdotes, mas a todas as pessoas quanto Deus chamar. Olha o que diz Atos capítulo 2, no verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então, podemos trazer aqui ainda que eu e você, todos os que creem em Cristo somos contemplados por esta promessa. Você pode crer, porque isto é a palavra do Senhor que nos ensina. Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos o Espírito recebido. Esse derramamento do Espírito, segundo o autor da revista, veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã. Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, vem dizendo assim, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a
Deus. Amém? Caminhando aqui para o terceiro subtópico, nós temos um Pentecoste visto e ouvido. Por que foi visto e ouvido? Vamos entender o contexto. Ó. Posteriormente, quando Pedro, questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Pedro viu, participou daquele ato ali, então ele falava com propriedade. Olha o que continua o autor da revista trazendo para nós. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ainda podemos continuar aqui dizendo, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, conforme podemos também ler em Atos capítulo 11, no versículo 15 ao versículo de número 18. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Verso 18 diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? Olha só que texto lindo e maravilhoso. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Amém? Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 3, nós temos: o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, como confirmação divina de que eles também fazem, vou melhorar esse texto, de que nós também fazemos parte da Igreja do Senhor. Amém? Caminhando para a nossa conclusão da lição de hoje, nós temos: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito capítulo 2, do verso de número 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da sua cor, da sua raça, que abrem o coração à poderosa mensagem da cruz. Também aprendemos aqui que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Não poderia deixar de citar aqui, em minha opinião, o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, do versículo 16 e versículo 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E também, voltando a frisar aos irmãos que no trimestre que vem estaremos estudando a revista que terá como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, abençoando você, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e o seu ministério.